Tá. Então vamos lá, vamos começar o programa. Vamos. Oi, gente, Boa de tarde, novo. Priscila. Boa tarde. Estamos aqui já com 20 pessoas aqui ao vivo. Então, só para organizar, gente, antes de vocês começarem a pergunta, eu vou falar do primeiro tema que não é o reagrupamento, no entanto, está encaixado no reagrupamento. Só para as pessoas se esclarecerem a respeito de uma dúvida, foi uma notícia recente de que as pessoas da comunidade portuguesa, ou seja, todo mundo que foi colonizado por Portugal, a maior galera, teria direito, a partir de um acordo bilateral, ou seja, vale para cá e vale para os outros países que estão espalhados pelo mundo de língua portuguesa, a residir em Portugal e vice-versa, morar nos outros países, sem contrato de trabalho e sem todo aquele trâmite de visto. Olha aí. Então, exatamente isso que aconteceu. Essa empolgação... Todo mundo... eu falei, aí você... Olha aí! Aí começaram a espalhar a notícia nas redes sociais, como se isso já estivesse em vigor. Nada, estão nas primeiras tratativas. E aí eu vou tratar, assim, sobre do tema, explicar no que consiste. A gente tem que entender que Portugal não é isolado no mundo. Ele faz parte da comunidade europeia, né? Na verdade, faz parte da União Europeia. Exato, é porque antigamente chamava Comunidade Europeia. A União Europeia tem regras próprias para a imigração, porque quando você entra no espaço Schengen, você não vai estar vinculado apenas ao país Portugal. Eu tô me ouvindo em algum lugar? Lá no estúdio, lá de trás. Tá, então, veja bem. Quando você faz a entrada, você vai ficar sujeito à legislação de imigração dos demais países. Por isso que as pessoas, quando vão fazer manifestação de interesse, tem assim, quanto tempo tem que você entrou no espaço Schengen? Aí você marca lá tantos dias. Quanto tempo tem que você entrou em Portugal? Porque não é a mesma coisa. Não necessariamente. Certo. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu entrei em Roma. Exato. E cheguei, se não me engano, numa sexta-feira, e na segunda eu fui ao CEF para poder falar que eu entrei em Portugal no dia X. Tá, agora voltando a essa situação. Por quê? Independente de que país você tá, você pode ficar na Europa até 6 meses. Então, se você, por exemplo, as pessoas falam assim, eu posso ficar em Portugal nos primeiros 3 meses? Depende. Se você veio para Roma, ficou 1 mês e meio em Roma, significa que você não pode ficar mais 3 meses em Portugal a partir da sua chegada. Significa que você tem só mais 1 mês e meio para estar em Portugal. Ok? Certo. Mas isso foi para vocês entenderem o seguinte. Antes de Portugal fazer adesão a qualquer tratado bilateral com os países de língua portuguesa, ele precisa de um aval da União Europeia. E aí vem a polêmica, na minha opinião. Nós estamos cada vez mais avessos, é um momento mundial, à imigração. Aí a gente vai lembrar daquela situação do Trump, que está restringindo as fronteiras, vai lembrar da situação da Inglaterra, vai lembrar das polêmicas na França. Tem agora essa situação que aconteceu na Itália. Acho que foram 41 náufragos e a capitã... Foi presa, justamente porque o governo italiano não estava querendo liberar o acesso às pessoas e ela, por razões humanitárias, abrigou as pessoas no barco e falou, olha, essas pessoas estão morrendo. E eu estava salvando vidas, e foi absolvida, e o governo foi contra a juíza que fez a absolvição, que deu a absolvição. Então, assim, a Europa, ela está num momento de ultranacionalismo, é o termo que a gente fala politicamente. E esse ultranacionalismo tem feito com que os países fiquem mais restritos à imigração. Então, se você coloca que Portugal vai aderir a um tratado bilateral permitindo o acesso das colônias livremente ao território português, isso vai atingir, consequentemente, os demais países que fazem parte da União Europeia. Por isso, minha opinião, uma análise prévia, política do caso, não vai ser assim tão fácil. Agora, minha opinião de uma justiça social, eu sou totalmente a favor, porque na posição de país que teoricamente descobriu, né, tais países, né? A gente vai entrar nessa linha de colônias de exploração. Eu acho que, na verdade, permitir o acesso a melhores condições de vida para países que estão num momento frágil economicamente é nada mais, nada menos do que uma justiça social. Por quê? Portugal se enriqueceu
né, enquanto província, de todos esses países, extraindo recursos naturais, ouro, minério, enfim, o pau-brasil no nosso caso, o açúcar, explorando uma série de riquezas que são desses países. Aí eu vou ser contra você. Não, deixa eu terminar. Tá? Então, eu acho que do ponto de vista do desenvolvimento, uma vez que um país irmão em língua, até porque existem muitas pessoas que saíram de Portugal e foram viver nesses países, passa por alguma dificuldade, você na qualidade de província, eu acho que tem que abrigar. Eu sou contra esse fechamento de fronteiras. No entanto, eu vou chegar no ponto que eu já sei que o Leandro é contra, ok? Você chegar e dizer que é livre o acesso, você vai sobrecarregar um país do ponto de vista da estrutura social, porque Portugal é um ovinho. Então, se você pega todos os países que foram colônias e abre portas para que essas pessoas cheguem a Portugal e tenham a residência sem a exigência de um contrato de trabalho, é você engessar o governo português em relação à assistência social. E aí, o que vai fazer com que a situação econômica do país vire um caos? Porque vão ser pessoas que vão fazer parte do sistema na condição de sujeito passivo, porque vai receber do governo uma série de ajudas financeiras e do ponto de vista ativo não vai estar contribuindo. Cheguei no seu ponto? Não. Não é isso? Então não, vamos lá. Você no outro dia, nós estávamos conversando fora aqui da rádio, você falou uma frase bem legal para mim, eu não sei se você vai lembrar, nós estávamos questionando, nós estávamos tendo conversando sobre a questão do Trump. Aí você virou e falou que o mundo o mundo é de todos. Ela falou que o mundo é de todos e que as pessoas não têm o porquê não transitarem ou não residirem onde elas quiserem. Essa é uma opinião minha filosófica. Certo. Eu entendo que esse territorialismo é uma situação que as pessoas alimentam num sentido de quem chegou primeiro. E aí eu chego... Porque, veja bem, se você for pegar lá nos primórdios, já existia essa tendência das tribos, dos nômades, enfim, de determinar territórios. Ou seja, não existiam países, mas já existia o territorialismo. E o homem tem essa tendência de dizer, isto aqui é meu. Mas, na minha opinião, o mundo é de todos. E aí, se a gente estabelecer uma regra universal de que o importante é que quando a pessoa venha para um outro território, ela passe a contribuir economicamente e socialmente e respeite a legislação de proteção à vida, e era isso que eu estava falando com o Leandro nesse dia, não há por que você não permitir o acesso. Agora, de modo equilibrado. Mas o problema é esse, é você encontrar o equilíbrio disso. O que está acontecendo é o seguinte, eu, Leandro, tenho uma opinião um pouco contrária em relação a isso. Eu acho que todo país tem sua regra, tem suas normas e tem que ser respeitado. Nós temos que respeitar, não estou dizendo nós brasileiros. Por exemplo, os Estados Unidos tem a regra dele, mas olha só, as normas dele. Não é eu chegar lá e falar, tá ruim antes aqui pra de mim qualquer aquilo. coisa, vamos lembrar o seguinte... Você citou esse exemplo e não é que eu vou te fazer um corte, não. Certo. É para botar você no eixo da história. Os Estados Unidos são um país formado de 100% de imigrantes. Então, é um país que veio da formação da Inglaterra, né? E a Inglaterra fez uma colônia de povoamento e daquele momento histórico do povoamento da Inglaterra, vinham colonos da Escócia, da Rússia, da Prússia, da Alemanha, da Finlândia, do Egito, da Índia. Então, assim... Sim, foi. Foi assim, e aí eu acho o seguinte... E tem que continuar assim. Não, mas não é questão de continuar. Foi um país que se formou a partir do ideal da imigração. Você já imaginou, olha só, vamos colocar sempre os Estados Unidos como parâmetro. Sim. Hoje é a economia mais forte do mundo, né? Uma das mais fortes do mundo. Sim. Aí você imagina se todo mexicano, ou todo venezuelano, ou todo brasileiro resolve para os Estados Unidos. Mas esse é o problema, não é todo. O problema é o seguinte... Se o cara ele abrir... não precisa mas muito eu não tô longe, falando vamos ver Portugal. Gente... Olha só, todo mundo sabe da diferença econômica e cultural entre Portugal e Estados Unidos. Sim. Portugal deu uma alargada devido à necessidade de ter realmente aumentar a população. A gente vê pesquisas... População economicamente ativa, porque a população aqui é idosa. A gente vê que Portugal vê uma redução gigantesca dos seus habitantes. Nós estamos hoje, se não me engano, com 10 milhões. Existe um estudo
Existe um estudo que daqui a não sei mais quantos anos vai chegar a 7, que é um número inviável muito... em termos econômicos de população então, ativa. Assim, realmente ele precisa. Então, Portugal flexibilizou isso aí. E você já viu, com essa flexibilização, o que tá chegando de... Agora tu imagina se realmente ele... Ou Portugal, ou Estados Unidos, ou México... Vamos liberar, vamos botar... Cara, vai... Mas olha só, é isso que... Veja bem, você tá olhando para uma ótica que um país abre e aí os outros continuam restritos. Se você imaginar que todos os países são abertos, as pessoas elas vão se misturar. Sim, vão escolher o que é melhor. Hoje, por exemplo, vamos lá, Priscila, vamos ser realistas. Não, gente, olha só. Eu entendo o teu lado social, eu entendo e até respeito e acho extremamente humanitário isso que tá pensando. Não, mas agora olha só. eu tô pensando no macro. Vamos pensar em termos tributários. Vamos pensar em termos tributários, porque olha só, é nisso que eu sou contra. Não vamos ter uma visão tão rasa. Os Estados Unidos, eles têm um imigrante lá que eles não legalizam o cara, ok? Certo. Só que esse cara... Que o Trump quer mudar isso. O Trump quer que legalize. Sim, eu sei. Ele não quer gente, tipo assim, eu não tô falando eu não tô falando, não sou contra governo A, B e C. Eu tô falando eu sou contra uma política monetária. Porque essa pessoa, ela está nesse país pagando imposto e não tem direito a nada. Ela já Ou contribui, seja, né? ela já contribui, ela contribui muito. Porque diferente do nacional, que tem direito a deduções, a pessoa tem lá o Tax ID, ganha X valores, e esse valor é dividido, vem para a mão dela um percentual bem inferior, porque ela é obrigada ao pagamento do imposto. No que eu sou a favor. O problema mesmo ela sendo ilegal. Mesmo ela sendo ilegal. É os direitos que são concebidos. Exatamente. Eles têm muitos deveres e poucos direitos. Não, eles têm muitos deveres e nenhum direito. Você falar sobre algum direito é uma coisa. Eu vou te dar um exemplo de uma situação de uma família que chega, tá? E não consegue se regularizar. Certo. Você foi para os Estados Unidos, português ou não, chegou lá, você não tinha direito à residência, ok? Sim. Joyce e Arthur. Você chegou lá agora, Arthur com 2 anos. Arthur estudou nos Estados Unidos até os 18 anos, terminou o high school. E agora? Sabe por quê? O que ele vai fazer da vida? Ele continua como imigrante ilegal e ele não tem direito à faculdade nos mesmos termos que o americano. Nos mesmos moldes. Nos mesmos moldes. Mesmo ele tendo chegado lá com 2 anos. Porque você ainda não regularizou ele enquanto imigrante. E aí eu vou dizer não regularizou ele porque não teve condições. O país não permitiu. Então, mas aí entra o que eu tô te falando. Aí entra o que eu tô te falando. Mas você tá economicamente contribuindo pro país. Ok, Priscila, mas se então eu não sei tem que ir, certo? Pronto, se eu sei que aquela é a regra, pra que eu vou e vou reivindicar outra coisa? Mas mais do que isso, se eu sei que aquela é a regra, por que o país me usa enquanto mão de obra o tempo inteiro, já que o país... Ele não te usa. Claro ele tá que ali. usa. Não, peraí, ele tá ali, eu tô aqui. Aí você chega... Você pensa olha só, agora, Leandro, e você tirar toda a população imigrante ilegal dos Estados Unidos. Não, sabe o que acontece? Ele precisa. Os Estados Unidos para. Ele precisa. Porque você não vai ter Constituição Civil, então, você não vai ter... Então o que cabe? O que cabe a todo mundo que tá lá? Regularização. Vamos sair, meu irmão. Vamos sair, vamos deixar eles. Daqui a pouco eles vão ver que vão precisar da gente, vão fazer alguma coisa. Sabe? Vou dar um exemplo. Exemplo grotesco. Sabe? Uma coisa que eu sempre briguei no Brasil. A polícia. Todo mundo fala que a polícia é corrupta, que a polícia é aquilo outro, porque ganha mal. Uhum. A polícia é corrupta, que os caras pegam propina, porque ganha mal. Mas o rapaz com 22 anos, 23 anos, que foi lá, pagou a inscrição para fazer a prova para entrar. Ele não sabia do salário? Sabia. E se ele roubar, então, porque ele ganha mal, justifica? Claro que não. Exatamente, o cara já tá indo sabendo, caráter, né? gente. Não. O cara já tá indo para os Estados Unidos, o cara já vai, ele sabe que não pode. Uhum. Não pode. E por que ele vai? Porque o país dele está uma porcaria. E por que o país dele está uma porcaria? Então, Porque as províncias, no momento da colonização, criaram a situação de tal maneira que sempre vai ter um mais forte e um mais fraco. Porque se houvesse uma igualdade social, ele não tinha necessidade de sair da terra dele. Então eu acho o seguinte, se você me explora, quando eu tô no momento de maior dificuldade, me acolhe, me aceite. Sabe por quê? Porque eu tô nessa situação por sua culpa. Barreiras alfandegárias, protecionismo. Então, pensa o seguinte, a gente pode pensar na África. Que país de riquezas insuperáveis. A maior jaziga de diamante do mundo tá ali. Por que esse país não é rico? Porque ele foi o tempo todo explorado por províncias. Hoje tá na mão dos próprios africanos e não resolve o problema. Não, mas veja bem.
com regras. O Brasil ela vai precisar de alguém? O Brasil é riquíssimo. E ele tá hoje na lama por quê? Porque Portugal... Não é só essa questão, Leandro. O Brasil tá do jeito que tá por causa do próprio político brasileiro. Sem dúvida que tem a influência da política. Eu não tô dizendo que não tenha. Mas tem. Não, mas olha só. A gente sempre entra na briga... com menos recurso, inclusive para batalhar melhores contratos. Brasil entra na briga com menos recursos? Menos recursos de negociação. Sabe por quê? Sabe por quê? Com menos credibilidade, não é com menos recurso. Não. Você não tá entendendo quando eu falo recurso. Recurso que eu tô dizendo é poder de barganha. Recurso que eu tô dizendo não é a riqueza, é poder de barganha. Vem um conglomerado de países em melhor situação e fecha uma negociação. Posso dizer para você o seguinte, olha, o Brasil tem um monte de riqueza, tem, mas a população ativa dele não é compatível em relação à condição de riqueza que ele produz. Então, o que ele tem que fazer? Vender. E na hora que ele tem que vender, ele tem um mercado. Mas não é ele que dita as regras do mercado para quem ele vende. Ele fica suscetível à regra dos grandes. E nessa posição é que ele acaba se fragilizando economicamente. Eu não estou tirando a culpa da política. Posso dizer que mais não sei nem percentual, muitos dos problemas que o Brasil enfrenta são situações que estão derivadas da política. No entanto, essa balança é desfavorável há muitos anos. Há muitos anos. Mas eu tô falando... Vamos falar de voltar. Vamos falar de migração. É isso que eu ia falar agora, gente. Vamos deixar aqui, que acabou entrando várias opiniões aqui. Foi top. Obrigado pra gente poder fazer isso. Acho que foi legal. Acho que o pessoal tá gostando. Mas vamos trabalhar agora em cima da questão. O tema imigração. Então, isso. Gente, pessoal... desculpa, mas aqui é inflamado mesmo, porque a gente tem aqui divergências, mas o mais importante, todo mundo quer que todo mundo se dê bem. Do ponto de vista social, a gente quer promover a igualdade. Então, quando eu falo pra vocês que vai ser possível, existe uma legislação que está em fase embrionária, ou seja, as pessoas estão pensando a respeito, estão conversando, todo mundo já chega, tal como o Matheus. Epa, que coisa boa! É a primeira impressão, né? É como é lançada a publicidade. Pois é, né? Mas eu entendo, primeiramente, quem viver verá. Isso não vai passar. Justamente porque o mundo tem ficado cada vez mais restrito à situação da imigração e eu acho que é injusto você dizer que você vai acolher um país, vai acolher imigrantes de língua portuguesa em Portugal sem que essas pessoas tenham a exigência de serem economicamente ativas. Sou, particularmente, completamente contra. Por quê? O índice de Brasil... mas isso é bilateral, ok. Mas o índice de portugueses que vai ao Brasil para fazer a mesma coisa é muito menor. Tá? E aí a gente, numa condição que está pior enquanto país, vai chegar aqui, e eu sempre digo isso em todos os meus pronunciamentos. Eu sou a favor que você venha para o país e fazer o país crescer. Contribuir. Tá? Então, essa história... Poxa, doutora... É diferente daquilo que eu tô falando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a pessoa chega economicamente ativa, paga imposto pra caramba e não tem direito a nada. O outro lado da moeda, ou seja, o inverso disso, é péssimo economicamente pro país. Porque Portugal vai chegar numa situação que vai ficar liquidado. Então, se isso for pra frente, nos termos em que as pessoas estão discutindo, eu acho que não vai ser viável, inclusive para as pessoas, vocês têm que pensar o seguinte, não vai ser viável para o português, não vai ser viável para o imigrante que já está aqui regularizado e não vai ser viável para a economia do país. Eu concordo. Porque a gente não precisa de assistencialismo. Nós precisamos, não é aquela coisa de você dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. E é assim que as coisas vão para frente. Tá, vamos lá. Só para deixar claro aqui pro pessoal o seguinte, está rolando uma notícia na internet, rolando em muitos grupos do Facebook, que Portugal e todos os países de língua portuguesa estaria liberando a entrada dessas pessoas, né? Num tratado bilateral. Isso aí é um projeto que ainda vai ser analisado. A doutora Priscila está explicando e dando a opinião dela pessoal de que não acredita que isso vai ser aprovado devido a essa aprovação depender da União Europeia, de outros países. Então, está explicado essa questão. É muito boato no Facebook, por isso que a gente sempre fala, cuidado com as informações. Agora saiu um outro boato, depois a gente pode abordar em outra semana, que Portugal vai pagar 6 mil euros pro brasileiro vir pra cá. Tá rolando aí. Depois esse boato eu ainda não vi. Tá rolando. Depois eu passo pra vocês. Se tiver, eu mesmo vou sai e volta, né? Sai e volta. Sai e volta 3 vezes. Sai e volta. Então, assim, gente, vamos ter cuidado. Existe realmente esse projeto, como a doutora falou.
Só que ainda vai ser votado, mas ela não acredita... A gente não pode esquecer que Portugal faz parte de uma União Europeia e uma regra de imigração que vai afetar Portugal tem que ser aprovada por todo o bloco. Reagrupamento. São alguns pontos de reagrupamento que a gente tem que falar. Primeira coisa que eu vou falar é que as pessoas estão... agora também, tudo é coisa de notícia, né? Saiu na notícia, quando sai no Globo, sai no Estadão, enfim, dizendo a respeito de reagrupar quando vem como estudante. Porque tem gente que está achando que trazer o filho menor de idade vai dar direito a reagrupar e não é assim, ok? Existe a possibilidade de você fazer a gente já falou sobre isso, formação profissional em nível superior, que são as hipóteses de reagrupamento, ok? Certo. Visto de estudante. Só que você tem que ser a pessoa que vai prover para você reagrupar. Então, se você é menor de idade e vem na condição de alguém te sustentando, isso não dá direito ao reagrupamento. E as pessoas têm essa confusão. Então, vamos deixar muito claro. Você, numa condição de estudante, pode reagrupar a sua família direta. Quem é a sua família direta? Esposa e filhos. Eu posso reagrupar a minha mãe com mais de 65 anos se eu provar a dependência financeira dela e que ela é doente. É a única hipótese. Não existe essa situação de que o filho... Tio, primo, nada disso. Não existe. Irmão... enteados também. Entra na situação de família. Tem que estar mostrando a dependência financeira do ascendente, neste caso, ok? E... a situação do filho ser menor de idade, visto daqui, e o pai fazer o reagrupamento através dele, não é possível. A legislação dita quais as situações. Por que as pessoas se confundem? Porque existe o reagrupamento do menor de idade que tem a nacionalidade portuguesa ou europeia. Então, eles misturam os dois institutos, ok? Por quê? Se eu tenho a Gabriela, ela nasceu em Portugal, tá? Ela é portuguesa. Eu sou brasileira. Eu tenho direito a me reagrupar com a minha filha. Porque ela é menor de idade. Porque ela é menor... Não é porque ela é menor de idade. Não, mas se ela fosse menor de idade, você não poderia ser agrupado por ela? Não, esquece, Leandro. Volta. Pode sim. Aí é o que eu tô falando que as pessoas se confundem. Eu não sabia disso. O cidadão europeu, o cidadão português tem direito a reagrupar pai e mãe. Certo. Aí as pessoas pegam essa situação que diz respeito a uma legislação que não é de imigração, diz respeito a uma legislação da União Europeia, que vale em qualquer território da União Europeia, e traz para o reagrupamento do imigrante, em situação que não tem nada a ver. Quem tem direito a reagrupar pai e mãe é cidadão europeu. Você não sabia? Porque muita gente confunde a respeito disso. Pode. Então, olha só, já a primeira coisa para poder passar para vocês que eu não sabia é o seguinte. Então, eu vou trabalhar sempre levando para o meu lado. Você poderia reagrupar seu pai. Não. Por exemplo, minha filha vai ganhar a cidadania. Nacionalidade. Nacionalidade portuguesa. Isso. Se a mãe dela vier, ela pode reagrupar a mãe dela? Pode. Vai, já. Não. É porque assim, eu imaginava que não pudesse. Nós tivemos um caso aqui, eu não vou citar o nome da pessoa, mas nós tivemos um caso de uma pessoa que a filha dela era maior de idade e não conseguiu reagrupar a mãe. Sabe de que eu tô falando? Não. Depois eu te explico. Eu sei. Tu sabe de quem é que eu tô falando. Mas olha só, é nacional ou estudante? Eu acho que é nacional, porque o pai era português, passou a nacionalidade para a filha, né? Só que o casal era separado. Sim. Né? O casal era separado. Mas isso não importa. O reagrupamento, e a filha não conseguiu reagrupar a mãe. O reagrupamento consiste na situação de dependência econômica e a legislação diz... Olha só, mais do que isso. Vou pegar a legislação aqui e vou ler para vocês entenderem. Certo, bacana. Tá? Então, é bem rapidinho, ok? Então, assim, precisa... Mas, por exemplo, a filha tem que justificar a receita para agrupar a mãe? Tem que justificar a receita. Isso não tem nada a ver com o fato dela ter como se diz? A nacionalidade. Por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa... Tá. E a mãe também tem que comprovar também alguma coisa. Não. Aí nesse caso não. O filho que tem que... Por isso que assim, na situação, a mãe tem um filho menor que é português ou que é nacional da União Europeia.
ela vai provar que ela sustenta o filho. E nessa condição, ela vai reagrupar. Certo. A filha é maior de idade. Certo. Pode reagrupar a mãe. Mas nessa condição, o que vai ter que fazer? Ela tem que ter Vai condições. ter que ter condições. Certo. Por quê? Entendido. A União Europeia permite que você esteja com os seus ascendentes e descendentes. Mas tem que ter uma condição financeira para tanto. Então, eu vou ler na legislação para que essa dúvida seja extirpada do nosso tema, Certo. porque as pessoas estão sempre voltando a isso, É. tá? Vou pegar aqui. É muito rapidinho, gente, se a internet me ajudar. Não, mas vamos lá. Então já deixamos claro que é o seguinte: o reagrupamento ele pode ser de ambas das A partes, gente tanto tem que observar que a legislação é diferente. para o residente e para o nacional. Não, a legislação é diferente porque uma trata do reagrupamento na lei de imigração. A outra trata do reagrupamento na União Europeia. A legislação de uma não se aplica à outra. E é nisso que as pessoas se confundem. O regime jurídico é distinto. O regime jurídico para o imigrante que está com título de residência é um. O regime jurídico de um cidadão nacional da União Europeia é outro. Tá, então vamos lá. Então deixa eu entender. Então nós estamos falando do cara que tem a nacionalidade. Sim. Né? Isso. A pessoa que tem a nacionalidade, coloquei aqui a minha filha como um exemplo. Ela poderia vir, conseguir um trabalho, Sim. e nesse trabalho ela trazer a mãe dela e Sim. reagrupar a mãe A dela. mãe dela. Pronto, a mãe dela fica com cartão de residente. Isso. Beleza. Cartão De 5 residência anos. É de 5 Tá. anos. Tá, legal. Certo. Mas e aí? Vamos supor que chegou uma miúda aqui, de 20 e poucos anos, e começou a trabalhar, pegou a residência dela, e ela resolve chamar a mãe dela pra vir pra cá. Ela pode reagrupar a mãe? Não, Não pode. não pode. É isso, Não esse pode. é o ponto. Com a residência, não pode. Ó, Não pode. Mas pode agregar o marido e o filho, vamos supor. Isso Ó. é óbvio, né? é tudo que... Vamos botar aqui Escuta, vamos. outros familiares. Progenitores, Vamos a lá. situação, tá? Olha só. Decisão do Reino Unido de invocar o artigo 50. Se é cidadão europeu e pretende mudar-se para outro país da União Europeia para viver, trabalhar, estudar, transferir títulos de rendimentos. Vamos ver aqui. Ó, o Rafael tá colocando aqui, ó. Sou bisneto de português, vou dar entrada no cidadania processo do europeia. meu pai, neto de português, rapaz. Aí é outra coisa. É. Progenitores sem cidadania europeia. Qual é o tratamento dado? Serão tratados do mesmo modo que o cônjuge e os filhos sem cidadania. Ou seja, o reagrupamento serve para ascendente. Não serve reagrupamento para ascendente quando estamos falando de título de residência. Ou seja, só serve para reagrupar ascendente quando eu tenho nacionalidade e tenho que provar que eu tenho condições financeiras de manter esse reagrupado. Fim. Conseguiu esclarecer? Sim, Fechado. sim. Agora vamos lá, vamos tirar uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta. São coisas simples, mas eu acho que vai ajudar todo mundo ali. É. O cara tá no Brasil e ele conseguiu um visto de empreendedor, Uhum, ok? ok. Esse visto é dele, do João. Do João. Só que o João tá vindo pra cá com a mulher e com 2 filhos. Uhum. Tem que comprar passagem de volta. Tem que comprar passagem de volta. Vou explicar por quê. Olha Vamos lá, olha só. Ah. Então, só pra deixar a pergunta que você respondeu antes da Eu conclusão. sabia que Não, era eu sei. essa. O cara, Desculpa. a pessoa pediu o D2, o D7, O D20, qualquer um. qualquer um. Essa autorização é dado pro João, o João que pediu. Exato. O João, ele tem a Maria, que é a esposa dele, e 2 filhos, o Joaquim e o Pedrinho. Uhum. A passagem de volta da Maria, do Joaquim e do Pedrinho tem que se comprar. Vamos lá, Sim. Priscila. Olha só, só para a gente esclarecer um ponto. A legislação não fala da compra da passagem. A legislação fala que você tem que ter os meios suficientes para garantir o seu retorno quando você entra sem o devido visto. Certo. No entanto, aí a gente tem que estabelecer o seguinte: por prática, por regra, de procedimento lá do trabalho das pessoas que trabalham nas fronteiras, eles têm, por hábito, exigir a passagem de ida e volta. Por quê? Ninguém tem a certeza que no momento que você passa com o seu visto de empreendedor, você vai conseguir
comprovar a capacidade de reagrupar. Porque quando você pede o visto, você vai apresentar condições para um indivíduo. Você não apresenta condições para uma família inteira. Então, o que o CEF está dizendo é o seguinte: olha, querido, você tem direito ao reagrupamento, mas eu ainda não te dei o reagrupamento. Então, no momento da entrevista, pode ser que você fique faltando algum documento, fique faltando alguma situação e esse reagrupamento seja negado. Então, eu não posso dizer que a pessoa vai entrar no território sem a justificativa não, sem a capacidade de retorno ao país de origem. Tá, perfeito. Agora nós falamos do D2. E no caso do D7? Quando a pessoa solicita o D7, ele apresenta um comprovante de rendimento dele. Esse comprovante, ele já sai com o reagrupamento pronto? Vamos supor, eu trabalho no Brasil, eu tenho uma renda lá no Brasil de 10 mil reais. Não, é o mesmo procedimento. É a mesma coisa. Eu tô falando o seguinte, até porque a situação do visto, não importa se você tem o mínimo existencial 7.200 ou se você tem 14 mil euros de renda mensal, a concessão no passaporte vai ser a mesma. Ele vai pegar o teu carimbo e vai ver que você tem um visto de entrada autorizado no país. E quando você tem o visto de entrada, aí vem a marcação posterior para você fazer a sua residência. A sua residência sequer foi concedida. Que dirá dos seus familiares. Entendi. Agora, a legislação diz que você tem que ter o mínimo para que você vá consistentemente estar no país e, se for o caso, retornar. A legislação não fala passagem de ida e de volta, mas por hábito é isso que se exige. Então, vamos lá, para deixar claro para a galera, conseguiu qualquer tipo de visto, estamos falando de visto, ele pode comprar só de vinda. Só dele. Os familiares que virão com ele têm que comprar ida e volta. Emendando a pergunta para você. Meu conselho. Emendando a pergunta. Eu, por exemplo, tinha a minha nacionalidade. Sim. A minha. Vem minha esposa, vem meu filho junto. É o mesmo procedimento? Não foi assim que você fez? Sim. Exatamente o mesmo. É o mesmo procedimento. Exatamente. Então, ficou claro. Minha dica para essas situações, super importante. Se você vem com visto, traz a família, não compre, se financeiramente não for viável, passagem ida e volta. Por quê? Se você compra passagem ida e volta, se você usa uma perna, você não consegue cancelar a outra. Agora, se você compra passagem de ida para Portugal e você compra separado uma passagem de ida de Portugal para o Brasil, ou seja, é a sua volta, mas são duas passagens de ida. E aí, você verificou que você não vai, de fato, usar aquela passagem no tempo, porque você vai se habilitar ao reagrupamento, você tem a possibilidade de cancelar. Entenderam? São duas passagens de ida. Você vai comprar uma passagem para todo mundo de ida para Portugal. Posteriormente, tu vai comprar uma outra passagem de ida de Portugal para o Brasil. Se você não vier a usar a passagem, deixando claro que é uma hipótese. Sim. Porque existem situações, gente, eu passei por isso esses dias. Uma pessoa veio, tá com a família, tudo direitinho, teve um problema. Tem que voltar. Com tudo acertado, com agendamento e tal, não sei o que. Doutora, o que eu faço? Volta. Volta. Mas eu falei, não vou cancelar o agendamento nem nada, porque pode ser que você consiga resolver a sua questão e retorne em tempo. Mas eu acho que eu não vou conseguir, enfim, tal. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu sempre recomendo passagem de ida e volta separado, independente da situação, tá, gente? Se você vem a turismo, se você vem... Por quê? Eu vim a turismo, doutora. Ok. Mas eu tenho a possibilidade de ficar um pouco mais de dias. Se você tem essa capacidade financeira de, eu quero fazer uma extensão daqui, eu gostei muito de Portugal, mas eu quero dar um pulinho na Espanha. Se você tiver uma passagem de ida separada, a possibilidade para o Brasil de retorno, a possibilidade de você negociar com a companhia aérea é muito maior do que naquela que você já usou uma perna para chegar no país. Pacote, né? Então, às vezes, tem uma diferença de 200, 300 reais. Eu vou recomendar que você compre as passagens separadas. Eu faço isso o tempo inteiro. Por quê? Eu vou para o Brasil e eu não sei que dia que eu vou voltar. Eu tô lá e aí acontece algum imprevisto. Se eu comprei uma passagem, vou sair hoje, vou ter que ficar uma semana. Acontece alguma coisa. Eu vou gastar muito mais, $150 só para trocar a passagem.
tá? Em relação ao meu retorno, então eu prefiro deixar em aberto. E quando eu chegar, eu vou lá e compro de acordo com a data que eu vou viajar. Dicas de Priscila, viagem, olha, Priscila. Tem pergunta aí, Priscila, do Felipe Loureiro. Ele tá relatando o seguinte caso. Acabei de ter o meu cartão cidadão português. Posso agendar o cartão de residência para minha esposa? Claro, já transcrevi o casamento. Deve, querido, deve. Agora tem um detalhe sobre reagrupamentos, inclusive. A agenda está fechada. Totalmente fechada. Tá. Eu Ó. tô tentando reagrupar algumas famílias e tô ligando alguns dias e falaram que não tem vaga, tá? Eu tenho algumas situações aí de reagrupamento pendentes, então tá sem vaga. Agora, com essa notícia de ter aberto mais alguns pontos de atendimento, enfim, a minha Que o Matheus esperança... falou agora de Isso, de manhã, na mais abertura. cedo. Então, a minha esperança é que novas vagas se Venham abram surgir, nos né? próximos dias. Ó, tem outra pergunta aqui do Wellington Tamires. Olha, estou aguardando o visto de estudante, mas a documentação foi para um vice-consulado e não estão aplicando a portaria de número 111/2019, onde deveria devolver em até 30 dias. Priscila, tem algo a dizer sobre isso? Eu tenho, é a demanda, é a época do ano. Veja bem, a portaria, ela traz essa justificativa de você fazer todo o processo em menos tempo. Foi uma mudança na legislação do ano passado. Agora, com o fluxo de imigração, isso fica impossível, principalmente quando a gente está falando de vice-consulado, porque o vice-consulado é aquele que você não tem as coisas tratadas ali. Ele é nada mais, nada menos do que um posto de atendimento. Então, essa época do ano, querido, que vai de maio até julho, agosto, as coisas ficam super engessadas por conta do volume. Todo mundo quer chegar em Portugal em setembro para o início das aulas. Então, realmente, demora. E Bom, deixar vamos pra lá. última hora é lasca, né? Não, ele não tá deixando para a última hora, Não. porque as vagas são abertas nesse período. Então, a gente faz a matrícula e é o período de maior fluxo no consulado. Mais uma perguntinha. Ok. Pode? Pode. Olha, Por mim? pergunta da Bárbara Alves. Posso pedir o visto D3 já estando em Portugal ou preciso estar no Brasil? Não existe possibilidade de você pedir nenhum visto estando em Portugal. O que Portugal permite é, para estudantes, aplicar o artigo 91, inciso 3º, em caso de nível superior, e o artigo 92, inciso 2º, em caso de nível de 2º grau. Artigo 89 e 88, em caso de manifestação de interesse. Qualquer outra situação, aposentado, D3, D4, D1, a pessoa tem que pegar o visto prévio no país de origem. Olha Boa, só, deixa eu fazer uma pergunta respondido. aqui, ó. Acho que é Fletícia Coutinho. Por que não tenho direito à manifestação de interesse? Não O CEF disse porque sou casada com cidadão português e tenho marcação para o título de residência de membro da União Europeia. Poderia me explicar melhor? Claro, querida, posso explicar. Você não tem direito porque você tem um direito maior do que a manifestação. Se a pessoa tem a residência através de um cônjuge, o que vai dominar é o título. A manifestação de interesse vai te dar um título de residência que vai valer por 1 ano, depois renovável por mais 1 e assim sucessivamente até você ter direito à autorização permanente. O título que o seu marido vai fornecer através do casamento é o título de residente, de cônjuge da União Europeia, que vale por 5 anos. É o mesmo da minha esposa. É o mesmo da Joyce. Jamais você vai ter que preferir a manifestação de interesse em detrimento desse. Agora, nesses casos, é importante lembrar que união estável, ok? Registrada no Brasil, com no mínimo 2 anos, ou através do casamento. Bacana. Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Só queria lembrar uma coisinha que eu falei errado, depois eu me toquei. Gente, olha só, eu falei 80 e poucos mil no dia, e aí você perguntou, eu falei 800, eu falei, gente, tá errado, é 80 e pouco. Eu falei uma coisa e pensei outra. Então, hoje, só para lembrar, a gente tem número de imigrantes em Portugal de nacionalidade brasileira, em torno de 85 mil. Eu falei no outro programa mais de 800 mil. Olha, lembrando que esse número fornecido pelo CEF de 80 e poucos 85 mil regulares. São regulares e não são computados os nacionalidades. Isso. Eu sou... Você não tá dentro eu não tô do... Não. Eu sou um imigrante, só que eu tenho a nacionalidade. Você não entra no nesse número. São 85 mil títulos de residência. Então, olha só, olha como é que vai aumentando isso. Que deve ter mais 80 300. e poucos mil
só de residente. Vamos botar os ilegais, que o Brasil lidera, tô soltando um vídeo daqui a pouco. O Brasil lidera por número de irregularidade aqui também. Ele é número 1 de imigrantes e número 1 de irregularidade. Não vamos falar irregularidade, vamos falar pessoas... Sim, mas... Irregulares. Não, vamos falar pessoas no status de irregular. Vai ficando mais bonitinho, vamos botar mais bonitinho. Pessoas em estado de regularização, porque a maioria delas... Não, mas eu vou dizer pra você o seguinte, a maioria delas, pelo menos as que têm consciência, estão em processo de regularização através da manifestação de interesse, que é o que a gente bate palma para Portugal, que é para colocar não só a pessoa pagando imposto, mas também adequado em relação a direitos, que nada mais é do que isso. Isso. Ok? Então, assim... Eu conheço pessoas que não estão nem aí também. Não, tem. Mas essas são a minoria, sobre isso que a gente está falando. Então, vamos fazer aqui um número. 80 e poucos mil... Com título. Com título. Mais não sei quantos mil sem títulos. Mas não sei quantos mil com a nacionalidade. Deve ser mais 300, gente. Olha, gente, é muita. Eu sei que em Braga tem quase 40 mil, né? Só com o título. Isso com a informação que foi passada pra gente alguns meses atrás. Então, assim, é um número bem absurdo. Ou seja, Braga é um mini Brasil. Olha só, a Márcia botou aqui, ó, Leandro, responde a minha pergunta. Eu não achei sua pergunta, Márcia. Bota de novo aí, porque eu não achei. O Zé já pediu aqui pra gente... A gente ir embora? Já? As tchazes. Bom, Priscila, acho que a gente ajudou muito aí. O programa foi meio que... Eu acho que o quadro precisa ter que ser 2 horas. Eu vou falar, eu gosto mais assim, viu? Porque no outro você não tava, Matheus. Aí eu falei até com o Leandro quando a gente acabou. Foi calmo, não foi? Aqui agita mais. A gente pode, de repente, tentar para um sábado, não sei como é que... Porque sábado a gente tem 2 horas. Sábado, 2 horas, entendeu? Aí a gente pode fazer live ao vivo. Ou vou botar aqui uma pergunta pra galera no Facebook. Aí tá no Facebook assistindo. Esse vídeo vai pro YouTube também. Quando vocês querem que eu venha? Sábado. Qual é o melhor dia da semana? Exato. Sabendo que sábado nós temos 2 horas. Então a gente poderia brincar mais, falar mais, tá? Priscila, obrigado mais uma vez. Desculpa aí a bagunça. E eu não vou no evento. Matheus, um abraço, Zé, gente, obrigado. vai ter um evento de youtubers, tá? Amanhã, lá na Praça das Nações. Amanhã já? Amanhã? Amanhã não é dia 6, gente? Amanhã, não vou poder dia 6, lá na Praça das Nações, lá em Lisboa. Então vão estar as pessoas aí mais influentes e tal. Eu não sou mais influente não, mas eu fui convidada assim mesmo. Então pronto. Queria dar um recadinho pra você, antes de todo mundo, lembrando que hoje, mais tarde, lá no Jardim dos Coimbras, vai ter Samba dos Amigos, muito legal. Hein? Samba do B, ambiente clean, maravilhoso, cervejinha gelada, a malta vai estar lá, o Diogo Nogueira de Portugal. O Jardim dos Coimbras fica ali no centro de... Nuno Bastos, Diogo Nogueira de Portugal. Samba do B hoje. Eu vou deixar essa live aí. E eu vou pedir para a doutora Priscila responder as perguntas que não foram respondidas. Vou pedir para ela dar uma moral aí nessa live respondendo a galera.